Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Valor. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o preço do petróleo, mais especificamente sobre essa alta louca que está acontecendo no preço dessa commodity, quais são os impactos disso na nossa economia e como isso afeta o seu bolso, né? A gente consegue sentir muito forte esse impacto quando a gente vai lá tentar abastecer o nosso carro, né? A gente olha o preço da bomba de combustível e já está um absurdo. Mas quem é o grande vilão dessa história? Será que é o governo que pode conseguir algum tipo de subsídio ali para baixar os preços artificialmente? Será que a Petrobras? Será que a Petrobras está lucrando demais? Vamos ver, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo isso e mais. O que pode realmente ser feito para controlar o preço do combustível no nosso país. Antes de mais nada, eu quero trazer a atenção de vocês para uma manchete que eu encontrei aqui no jornal. Petrobras anunciou um aumento de 24,9% no preço do diesel e 18,7% no preço da gasolina. Você pode pensar, já aumentou pra caramba, vai parar por aí, né? Mas por incrível que pareça, a realidade é um pouco diferente. A gente ainda está, mesmo depois desse aumento de quase 20%, defasado com relação ao preço do petróleo, né? O preço que o combustível é negociado, né, lá fora. Então, mesmo depois disso, pode ser que a gente ainda tenha mais aumentos. Isso quer dizer, né, basicamente, que se essa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia ela não se estabilizar, o conflito não encontrar um desfecho positivo aí nos próximos dias, a gente pode sim, mesmo depois desse aumento de quase 20% no preço da gasolina, a gente pode sim ver a nossa gasolina subindo de preço mais ainda. E vou além. Se engana quem pensa que é só a guerra, só esse conflito lá na Ucrânia que está influenciando no preço da commodity. A gente já tem alguns problemas que vêm de muito antes disso. Se você parar para analisar o gráfico do petróleo, você vai ver que desde o ano passado, antes de se falar em qualquer coisa relacionada à Rússia e à Ucrânia, o petróleo ele já vinha numa tendência de alta. Eu vou explicar para vocês aqui os motivos pelo qual o petróleo está subindo de preço. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que a gente já tinha uma demanda reprimida ali por conta da pandemia do coronavírus, né? Durante a pandemia, muitas pessoas elas deixaram de consumir combustível, muita coisa desacelerou, as pessoas começaram a trabalhar mais em home office, a demanda pelo petróleo em si, ela diminuiu bastante. Inclusive, teve um evento muito interessante, se você quiser pesquisar, durante a pandemia, no ápice ali da crise, o petróleo ele chegou a ficar numa cotação negativa, ou seja, tinha gente tentando pagando literalmente para se livrar ali do barril de petróleo, porque ele imagina só o negócio em contrato futuro, eu quero tanto de petróleo, mas o que ela tinha no depósito não saiu, não foi vendido. Então ela ia receber mais petróleo, só que ela já tinha todo o petróleo que ela já tinha comprado anteriormente armazenado. Então ela literalmente não tinha onde colocar esse petróleo todo que ela ia receber. Então sim, o petróleo ele chegou a uma cotação negativa no meio do coronavírus. Ou seja, tinha gente pagando para se livrar de petróleo, né? Isso tudo por conta da redução ali na demanda que aconteceu naquele período. O segundo ponto é que o mundo, né, até antes do coronavírus, ele já vinha caminhando para uma redução na produção de petróleo, toda aquela política ESG, o mundo tentando migrar para uma matriz mais limpa, né? Tentando deixar de usar o petróleo, que é uma matriz energética suja, e passando a adotar medidas para conseguir utilizar matrizes mais limpas e renováveis, né? Isso aí é muito maravilhoso, mas agora que a gente precisa realmente de mais petróleo no mundo, a maioria dos governos já vinha desacelerando ali a sua produção de petróleo. Ou seja, eles estavam tentando trocar as matrizes, até por acreditar que a demanda continuaria um pouco menos aquecida, um pouco mais desacelerada. E não é bem isso que a gente está vendo. Hoje a gente já está vendo as pessoas voltando a trabalhar nos escritórios, a gente já está vendo que aquele novo normal não era tão normal assim. Então as pessoas já estão voltando à realidade que elas tinham antes. A maioria das empresas, a maioria dos lugares onde as pessoas trabalham já estão tentando voltar ao que eles eram antes da pandemia. E isso faz com que a demanda pelo petróleo ela cresça.
mais pessoas precisam utilizar combustível. E como a demanda estava sendo reduzida, a gente agora tem um problema na mão para resolver, que é como essas pessoas vão consumir ali esse combustível, né? Então, a gente tem, no final das contas, uma demanda reprimida, a gente tem uma oferta reduzida pelos países que estavam trocando suas matrizes energéticas e no meio disso tudo, que já vinha fazendo com que o preço do petróleo subisse ao longo do caminho, a gente esbarrou com uma guerra lá na Ucrânia. E vale lembrar que são dois países exportadores de commodities. A Rússia, por exemplo, ela tem divergência, mas a princípio ela é a segunda maior produtora e exportadora de petróleo do planeta. Então, diversas sanções econômicas sendo aplicadas à Rússia, a Rússia tendo que arrumar maneiras de continuar negociando o seu petróleo. A maioria dos países não está mais querendo comprar petróleo da Rússia. Os próprios Estados Unidos já pararam de comprar petróleo russo, começaram inclusive a negociar com outros países. Eu vou entrar nesse assunto um pouco mais na frente. Tudo isso por causa desse conflito que aconteceu lá na Ucrânia. Então foi basicamente uma tempestade perfeita que juntou uma demanda reprimida que acabou acontecendo, né, e dando essa inflacionada agora no momento em que as pessoas voltaram a trabalhar para o normal de fato, uma oferta reduzida pelos governos que estavam diminuindo a produção de petróleo e essa guerra lá na Ucrânia. Tudo isso foi uma tempestade perfeita para o preço do petróleo explodir. Como eu já tinha dito, isso não é um problema exclusivo do Brasil. O petróleo é uma commodity, então quando ela sobe de preço, ela inflaciona os preços do combustível no mundo inteiro, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, enfim, em todo o mundo o preço dos combustíveis está subindo e isso causa inflação. A inflação é um problema muito grande para a economia. Prova disso, né, é que os próprios Estados Unidos começaram negociações com o Irã e Venezuela, países com que eles não tinham negociação de petróleo, não compravam petróleo dos países. Tem diversas sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos a esses países passadas, né, pelas quais não permitiam que os Estados Unidos comprassem petróleo desses países. A gente não costuma olhar muito para lá, mas, por exemplo, a Venezuela, ela tem a maior reserva de petróleo do planeta. A Venezuela é extremamente rica em petróleo, né, mas por conta de, enfim, governos que acontecem lá, aquela ditadura que acontece naquele país, é um país muito pobre, não era para ser. Mas enfim, não é o tema foco desse vídeo. O foco é o seguinte: os Estados Unidos estão se prestando a negociar com o Irã e Venezuela para tentar comprar petróleo mais barato, né? E disso aí a gente pode tirar o tamanho do desespero dessa grande potência que é os Estados Unidos no momento de alta de preços, né? Porque eles pararam de comprar o petróleo russo, então eles precisam comprar de algum lugar, senão a inflação lá vai acabar explodindo, né? E eu separei aqui para vocês, para ficar claro, de uma vez por todas, a composição, né, do preço do combustível no nosso país. A gente tem aqui, ó, lógico que isso pode mudar de um estado para o outro, né, porque o ICMS ele é um imposto estadual e ele acaba sofrendo variações de um estado para o outro, mas é mais ou menos a mesma coisa, um pouco para mais, um pouco para menos. A gente tem aqui 37% do preço da gasolina na bomba de combustível vem da Petrobras. 27% mais ou menos é o ICMS estadual. 13% é composto pelo etanol, né? Não sei se você sabe, mas dentro da composição da gasolina vai um pouco de etanol ali, né, na mistura. 13% do preço da gasolina na bomba é composto pelo etanol. 14% vem da distribuição da revenda, 9% é composto por impostos federais, né? O PIS, COFINS e a CID. A CID é uma sigla para Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Pelo próprio nome você já diz que é um imposto para intervir no preço, né? Vamos supor que, por algum motivo, a gasolina ela fique muito mais barata que o etanol, né? Isso traria uma demanda muito maior para a gasolina e tiraria, né, ali um desejo de abastecer com o etanol. Isso poderia trazer problemas para toda a indústria produtora ali do etanol. Então, o governo federal ele tem sim, paga você um imposto que ele pode usar para subir o preço do combustível artificialmente para manter uma relação justa, né? Uma relação ali mais equivalente do que vale a pena você colocar no seu carro, se é etanol ou se é gasolina. É basicamente assim que é composta a gasolina, o preço da gasolina na bomba de combustível. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês agora, para vocês entenderem o tamanho do rombo que o imposto
né, cobrado pelo Estado e pela União, ele faz na composição do preço da gasolina. Vamos supor que com a gasolina R$5, a gente tem ali o imposto médio, né, juntando o imposto federal com o imposto estadual, a gente tem basicamente 36% de imposto sobre esse preço. Vamos supor que a gente faça uma conta básica. A gente tem a gasolina a R$5 e a gente tem um imposto de 36% sobre isso, né? Então, basicamente, R$1,80, né, do preço da gasolina, né, a R$5 vai ser imposto cobrado pelo Estado e pela União. E se a gente pegar esse mesmo valor, que a gasolina, não muito tempo atrás, ela estava R$5, uns 2, 3 anos atrás ela estava R$5. Esse mesmo valor, trazendo para a gasolina uns R$10, vamos supor que a paridade internacional está girando próximo disso, né? 9,40, se eu não me engano. Vamos supor que a gasolina chega aos R$10. Se a gente cobrar 36% de imposto, R$3,60 do preço da gasolina vai ser imposto federal. Então, o preço do combustível subiu e o governo ele aumentou exponencialmente, né, ali a sua arrecadação, né, porque o imposto é cobrado percentualmente no valor da gasolina. Então, a arrecadação do imposto ela cresce mais. Enfim, por isso que a gente tem a arrecadação recorde no ano passado, porque basicamente foi um dos anos que a gente teve mais inflação no nosso país. Então fica muito fácil para o governo nominalmente subir a arrecadação de imposto, né? Percebe? Com a gasolina a R$5, ele arrecadava ali R$1,80. Com a gasolina a R$10, ele vai arrecadar R$3,60. Então dobrou a arrecadação do governo pelo preço da gasolina. Né? Isso aí faz uma diferença muito grande no nosso bolso, no final das contas. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre o papel da Petrobras nessa história toda, o que pode ser feito e se realmente tem alguma coisa que pode ser feito nessa situação. Né? Quando a gente vê os preços subindo, principalmente relacionado à gasolina, combustível que afeta todo mundo, né? A gente vê muito político apontando, falando, não, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é da Petrobras, a culpa é do governo, nós somos autossuficientes. Nossa, tem tanta gente que fala isso. Nós somos autossuficientes em petróleo. Por que a gente continua praticando a paridade internacional? Tá bom, cara, nós somos realmente autossuficientes em petróleo, mas isso não quer dizer que a gente produz todos os derivados de petróleo que que são consumidos aqui no nosse país. Se você tiver curiosidade de olhar no site da Petrobras, você vai ver lá, tá escrito lá no site, 30% do combustível usado no nosso país ele é importado. Então quer dizer que a gente compra nos preços internacionais, a gente vai comprar 30% da nossa gasolina a preços internacionais. Tá, nós somos sim autossuficientes em petróleo, mas o que isso quer dizer no final das contas? Então, quer dizer que a gente exporta mais petróleo do que a gente importa, é só isso. Né? Eu falei recentemente sobre isso no meu Instagram. Me segue lá, eu vou deixar aqui na descrição o meu Instagram para você acompanhar a minha outra rede social. Eu dou diversas dicas sobre esse tipo de assunto lá no Instagram todos os dias. Mas enfim, existem diversos tipos de petróleo, existem diversos tipos de refinaria. Né? Então, cada tipo de petróleo, cada tipo de refinaria, ela serve para produzir um tipo de matéria. O petróleo é só a matéria-prima. E você pode desenvolver diversas coisas através do petróleo. Plástico, gasolina, enfim, diversas coisas, diversos materiais. Isso não quer dizer que por nós sermos autossuficientes em petróleo, a gente produz tudo isso. Né? Se a gente parar de praticar a paridade internacional, a Petrobras vai ter que comprar todo o combustível que é importado nos preços internacionais, tendo prejuízo. É isso que vai acontecer. Então, no final das contas, essa não é uma solução sustentável. A Dilma tentou isso. A Dilma tentou isso no governo dela. A Petrobras simplesmente se tornou a empresa mais endividada do planeta. A gente passou de 500 bilhões de dívida na Petrobras. A gente paga isso até hoje. Vale lembrar que a Petrobras é uma estatal, então no final das contas você está pagando essa conta, eu estou pagando essa conta. Né? Agora que a Petrobras está tendo lucro, ela está pagando isso. Mas para raciocinar, a Petrobras deixando de ter lucro, né? Tendo prejuízo todos os meses. O que acontece? Ela para de pagar imposto. Se a Petrobras para de pagar imposto, ela para de dar dinheiro para o governo, ela para de atrair capital estrangeiro. Enfim, é uma sequência de problemas que acontecem por causa disso. Hoje a Petrobras é uma das empresas que mais atrai capital estrangeiro para o nosso país, mais atrai investimento estrangeiro. Né? A gente consegue trazer muito dólar, né, para o nosso país. Isso controla o câmbio. Enfim, tem uma série de coisas que a Petrobras favorece hoje. No ano passado, a Petrobras pagou mais de 200 bilhões só de imposto
para o governo, seja para o governo federal ou para o governo estadual. Então hoje a Petrobras é uma máquina de fazer dinheiro. E é uma máquina de fazer dinheiro para o próprio governo. Então, se a gente parar de praticar a paridade internacional, isso vai acabar. E esse dinheiro que está sendo arrecadado pelo governo, deveria, né, pelo menos, ser usado, né, em investimento em educação, em saúde, em segurança, em tudo isso. Na prática a gente vê que não é bem por aí, né? Mas então, sei lá, talvez seja até interessante que ela não... Enfim, estou divagando aqui já. Mas o próprio governo arrecada esse dinheiro. Então, se o governo parar de arrecadar isso, quem tem que pagar essa diferença que ele não está mais ganhando? Se a conta no Brasil ela fecha todos os anos, na conta ali, literalmente, se a Petrobras começar a dar prejuízo e parar de pagar os 200 bilhões, vamos supor, né? Foi mais que isso, teve dividendo ainda. Depois eu vou entrar um pouco mais a fundo nesse assunto com vocês. Mas se ela parar de pagar isso, você vai ter que pagar, eu vou ter que pagar, é isso que vai acontecer. A gente vai parar de ter investimento em educação, a gente vai parar de ter investimento em infraestrutura, a gente vai parar de ter investimento, enfim, em diversas coisas que são realizadas através dos impostos pagos à União. Vou dar um exemplo que você vai entender tudo isso que eu falei aqui até agora. Vamos supor que você é um produtor de milho, né? Você vende lá o seu milho, a saca do milho por R$100 para os Estados Unidos. Você pode vender a R$100 para os Estados Unidos. Você venderia ele aqui no mercado interno por R$50? Obviamente não é vantajoso, não tem vantagem nenhuma. Ou você vai vender, exportar o seu milho, vendendo lá para fora pelo dobro do preço, ou você vai vender aqui no mercado interno pelo preço justo. Né? Tá, beleza, você não vai ter custo com o transporte do milho e tal, beleza, vai vender um pouquinho mais barato. Mas, no final das contas, você precisa de uma paridade de preços. É isso que o mercado, que importa para o mercado, no final das contas. Existe uma coisa chamada custo de oportunidade. Né? Então, vamos supor que a Petrobras, ela vai parar de praticar a paridade internacional. Eu já falei para vocês que ela não consegue produzir, que ela importa pelo menos 30% da gasolina que é usada aqui no nosso país. Né? E se ela fizer isso, o que vai acontecer? Vamos supor que ela vai comprar com mais caro e vender mais barato, que não é legal, ela vai ter prejuízo com isso, ou ela não vai importar. Aí se ela não importar, o que acontece? Desabastecimento, que é um problema muito maior do que o raio do produto mais caro. Né? Dá para entender que a lógica é basicamente essa? Tá, e o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Né? É que, basicamente, não tem muito para a gente correr. A gente ou vai pagar um preço mais caro na gasolina lá no bomba de combustível, ou a gente vai pagar muito mais caro depois. Né? Se a Petrobras resolver, através de algum subsídio maluco, pagar uma parte do combustível. Né? Isso seria basicamente insistir num erro que já aconteceu, num erro do passado, e a gente sabe como é que essa história termina. Termina com a Petrobras sendo a empresa mais endividada do planeta. Né? É basicamente assim que essa história termina. E, né, para as pessoas que dizem que a Petrobras não deveria dar tanto lucro e tal, o maior interessado no lucro da Petrobras é o próprio governo federal. Eu separei os dados para vocês aqui. No ano passado, a Petrobras ela pagou mais de 200 bilhões em tributos, né? Seja tributo estadual, seja tributo federal. E recebeu, tá, 37 bilhões em dividendos. Né? Vale lembrar, considerar que a Petrobras é o acionista majoritário da Petrobras. Então, a Petrobras, o governo, ele é o acionista majoritário da Petrobras. Então, ele recebe, ali tem direito a receber dividendos no momento em que a Petrobras ela resolve pagar. E ano passado, a Petrobras ela pagou dividendos recordes, né, da sua história. E o governo fez parte disso, recebendo uma boa parte, uma parte bem gorda desses dividendos. Então, no final das contas, o maior interessado que a Petrobras lucre é o próprio governo, seja arrecadando através dos tributos, que é, no final das contas, até mais do que ela paga os dividendos, seja através dos próprios dividendos. Beleza? Tudo bem, e quais são as formas que o governo tem de resolver o problema dos combustíveis? Vamos ver o que essas pessoas pensaram até aqui. Né? As pessoas que você paga para estar lá pensando em maneiras de resolver os problemas da nossa sociedade. Né? Na minha opinião, né? Sim, Emanuel, eu acho que a única maneira que o governo tem de resolver parte desse problema seria cortando ali nos impostos, né, que são arrecadados. Mas isso gera um outro problema. Gera um problema que as contas do nosso país, elas são extremamente justas. A gente vive num país extremamente endividado. Né? Isso aí pode acabar gerando uma série de desequilíbrios ali na própria gestão do nosso país. Né? Mas enfim,
Eu acho que é a única maneira que a gente tem, uma maneira eficiente que a gente tem de conseguir amenizar esse problema seria cortando os impostos. Mas a gente teria que achar outra fonte de imposto para suprir esse imposto que a gente abriu mão, né? E também não é legal pagar imposto, seja onde for, né? A primeira medida que o governo tem, né, para tentar resolver esse problema seria a unificação do ICMS, que é um imposto estadual praticado ali na gasolina. Lembra que eu falei para vocês? Lá em cima, 27% aproximadamente do preço da gasolina na bomba de combustível é ICMS, né? Esse imposto ele tem um problema maior, ele incide diversas vezes na cadeia de produção da gasolina. Então, uma das ideias é que seja um imposto único em todo o território nacional e a outra ideia é que ele incida só no final do processo. Então, ele vai incidir apenas uma vez no preço da gasolina, né? A outra medida é a desoneração. É uma medida que o governo ele desonera, abrindo mão de arrecadar ali o PIS e COFINS, que são os impostos federais. Isso aí também não sei se vai ser o que vai resolver todos os problemas. A outra forma que estão tentando passar, na verdade, lá no Congresso, é que seja criado um colchão financeiro na Petrobras. Né? O que é isso? É um fundo de compensação, né, que é o nome que eles deram. Basicamente, quando o preço do combustível cair, se cair seja relativo, a gente não vai cair tanto. O preço da commodity diminuiu, beleza, a gente diminui, mas não diminui tanto. Deixa uma margem ali para ser retirado parte desse lucro, né, que vai estar nessa margem, nesse rangezinho, para entrar nesse colchão financeiro. De modo que, no momento que o preço subir, a gente tenha dinheiro nesse fundo de compensação para segurar o preço dos combustíveis. Como no momento que nós estamos vivendo, esse momento de guerra, o preço da commodity disparou, a gente teria ali um colchão financeiro para segurar o preço do combustível até determinado ponto, porque chega um ponto em que isso acaba se tornando insustentável. Eu não sei até que ponto isso funcionaria, né? Mas é uma das propostas. A outra proposta é um auxílio gasolina. Seria um auxílio de aproximadamente R$300 para quem trabalha usando combustível, né? Basicamente, para quem trabalha com táxi, com motorista de Uber, motor de aplicativo, enfim, para as pessoas que trabalham utilizando veículos, basicamente, seria dado um auxílio gasolina. Tem uma outra proposta aí fora, todas essas, seria de aumentar o Auxílio Brasil. Isso aí geraria um outro problema, que teria que ser, nesse caso específico, né, teria que ser declarado um estado de emergência, porque nós estaremos mais uma vez furando o teto de gastos. E eu acho que isso aí traria mais problema com variação cambial, o dólar explodindo para cima por causa da agressão, né, ao nosso fiscal, né, por parte do governo. Isso assusta o investidor estrangeiro, do que traria benefício como maneira de auxiliar ali no impacto do preço dos combustíveis de maneira geral na população. Para concluir esse vídeo, eu não vou ficar aqui tecendo comentários sobre o que presta, o que não presta, o que funciona, o que não funciona. Mas você consegue entender que não tem muito para onde correr, que a gente vai sofrer o impacto dessa alta nesses preços e não tem muito que a gente pode fazer, né? Se a Petrobras resolver subsidiar, a Petrobras vai ter prejuízos recorrentes ali, né? Ou ela vai diminuir o seu lucro ou ela vai chegar a ter prejuízo, né? E isso vai impactar os cofres públicos. Ou se o governo resolver criar algum tipo de subsídio, isso também vai impactar os cofres públicos. Isso é basicamente o governo utilizando o dinheiro dos seus impostos para subsidiar a gasolina, né? Eu não sei, né, o que você pensa com relação a isso, mas eu acho que nós temos hoje problemas muito maiores do que o preço da gasolina para serem corrigidos pelo governo no nosso país, beleza? Até agora, não tivemos nenhuma medida de intervenção direta, né, no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Mas eu, sinceramente, não me surpreenderia se nós tivéssemos. Por quê? Nós estamos em ano de eleição, seria uma medida extremamente populista. O governo que está hoje que está no poder está precisando angariar votos, perdeu o capital político por causa da pandemia, por causa da condição da pandemia, enfim. Não me surpreenderia nem um pouco que isso acontecesse, tá? É triste, mas é a realidade. Infelizmente, governos
acabam se não são populistas, eles acabam se tornando populistas. Isso é até para um outro vídeo sobre reeleição. Eu não sei até que ponto a reeleição do candidato que está no poder é interessante. Mas enfim, eu comento com vocês sobre isso em algum outro momento. Fato é, a Dilma interferiu no preço dos combustíveis lá atrás. Em termos econômicos, foi desastroso, foi horrível. A Petrobras, já falei para vocês algumas vezes nesse vídeo, elas estão numa empresa mais endividada do planeta. Mas ela se reelegeu, né? Tá? A prova disso, ela se reelegeu. Não ficou o segundo mandato inteiro, mas se reelegeu pelo menos. Ou seja, isso traz capital político, traz voto. Né? E a gente está sujeito a isso em ano de eleição. Beleza? Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, né, manda esse vídeo para algum amigo seu, manda esse vídeo no grupo da família. Se você tiver, sei lá, no domingo agora, num almoço em família, talvez seja um tema interessante para ser discutido. Pelo menos lá em casa, nos almoços em família, na casa dos meus avós, isso aí é sempre muito discutido, esses temas polêmicos. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.